dos Estados Unidos de volta aqui para o Brasil. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte. A norma prevê regras para o combate do chamado devedor contumaz. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o Marcelo Magalhães Peixoto, que é presidente da Associação Paulista de Estudos Tributários. Olá, Marcelo, boa tarde. Obrigada por atender a gente aqui na Jovem Pan. Boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Marcelo, eu queria começar te perguntando exatamente sobre o devedor contumaz, né? Essa lei sancionada por Lula diz respeito a isso, que é aquela pessoa que deixa de pagar impostos por escolha ali, por estratégia, digamos assim, e também é uma tentativa ali de combater o crime organizado. Essa é uma medida que pode ser efetiva, então, para isso, na sua opinião? Veja só, nós da PET, nós acabamos de elaborar um livro com 450 páginas e com 23 professores técnicos, né, estudando o tema da lei. A lei foi sancionada agora, mas o projeto já é antigo, né, e ela foi aprovada no ano passado. Qual é a minha opinião técnica sobre essa lei? Nós entendemos que essa lei não resolve o problema. Ela pode até resolver questões pontuais, mas ela cria muito mais problema do que traz soluções, não é? O nome da lei é o Código de Defesa dos Contribuintes. Só que de defesa dos contribuintes quase não se tem nada, né? Na verdade, é um código de repressão muito forte contra devedores, contribuintes inadimplentes. Imagine só vocês, é como se nós temos um Código de Defesa do Consumidor, já consagrado, todos nós conhecemos, né? Ele trata dos direitos, né, do consumidor. Fazendo um paralelo, é como se essa lei trouxesse uma espécie de código, né, para punir o mau consumidor, né? Ou seja, se traz muito mais problemas do que soluções. O combate ao crime organizado, a devedores mal intencionados, nós já temos legislação que reprime isso de forma muito eficaz, né? De sorte que esse código, eu penso, nós da Associação Paulistas em geral, entendemos que ele traz diversos dispositivos que poderão ter os seus questionamentos no judiciário. Marcelo, eu vou chamar também para nossa conversa o nosso comentarista desta edição, Rodolfo Maris, para te fazer uma pergunta. Rodolfo, por favor. Presidente Marcelo, boa tarde. Olha só. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Se o senhor me permite, eu fiz uma anotação aqui, gostaria de lê-la, tá? Pela lei, são caracterizados como devedores contumazes os contribuintes que têm, em nível federal, dívida tributária superior a 15 milhões e correspondente a mais de 100% de seu patrimônio conhecido. Como que um cidadão desse deixa de pagar 15 milhões e como que essa cartilha, por assim dizer, pode resolver de fato essa questão? Olha só, esse é um problema sério da lei, né? 15 milhões de reais pode ser um valor alto para determinada empresa, mas é um valor pequeno para outros tipos de porte. E a legislação, esse tipo de código, não deveria ter a previsão de faturamentos, né? Deveria reprimir a conduta de se praticar fraude tributária. Muitas empresas, por uma questão de caixa, por crise econômica ou por diversos outros motivos, podem estar devendo 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, 30. Hoje mesmo, o que acontece, se a gente for pegar em qualquer grande empresa, eu vou até aqui chutar, sei lá, Carrefour, né? E você pegar o balanço deles, eles têm lá um passivo tributário, muitas vezes parcelado, ou às vezes discutindo isso no judiciário, não é? Então, esse tipo de dispositivo trazendo, olha, quem tiver mais do que 15 milhões de reais pode ser considerado como devedor
contumaz e quem deve 14 milhões e meio. Muitas vezes, alguém que deve 14 milhões e meio, né, ele proporcionalmente a dívida de 14 milhões e meio pode ser muito mais relevante do que 15 milhões para um Carrefour, por exemplo, ou para um grupo empresarial grande. Estou aqui dando o Carrefour como exemplo, não conheço, né, lógico, os detalhes dessa empresa. Marcelo, sobre os vetos do presidente Lula, ele ampliou ali as regras então para os chamados bons pagadores, mas tem alguns vetos, como por exemplo, dispositivos daquele programa chamado Sintonia, que previa algumas condições especiais para autorregularização de contribuintes com bom histórico de pagamento, mas com dificuldades ou redução, né, agora. Esses vetos, na opinião do senhor e também da associação, também fazem sentido ou não deveria ter sido dessa forma? Não, por exemplo, o veto específico do artigo 8º, que é o que você está falando, né? Um dos principais vetos atingiu o artigo 8º, que previa a possibilidade de flexibilizar garantias tributárias para contribuintes classificados como bons pagadores, não é? Esse dispositivo, ele permitia, por exemplo, a substituição de depósitos judiciais por seguro-garantia ou outros mecanismos, né, lastreados na capacidade financeira do contribuinte. Foi vedado. Isso mostra, infelizmente, que não é um código de defesa do contribuinte. É um código com uma pretensão muito forte de aumentar apenas a arrecadação tributária e de uma forma muito perigosa. E, na nossa opinião, pouco democrática e pouco um viés, né, muito fiscalista, né? Essa norma preocupa muito, né, a comunidade jurídico-tributária. Ela tem pontos interessantes, tem pontos importantes, mas tem pontos muito ruins, né? Muito ruins e que nos preocupam bastante, né? Esse artigo 8º é um exemplo que aquele ótimo contribuinte, né, que o Congresso Nacional trouxe um alívio, foi vetado. Foi vetado, né? Tem outros dispositivos, como o artigo 54, né? Até pouco tempo atrás, a questão de crime de sonegação fiscal ou de irregularidades que a empresa praticava ou por dolo ou até por erro, né? Pagava-se o tributo e resolvia-se o problema, né? O artigo 54, ele suspende. Então, qual é o problema? Né? Muitas vezes o contribuinte, ele não tem a mesma motivação que ele tinha até a revogação desse dispositivo. Mais uma pergunta de Rodolfo Maris. Presidente, a pergunta pode parecer um pouco boba, mas talvez é a dúvida de muita gente. O Lula sancionou agora um padrão federal ou estados e municípios podem fixar os seus próprios critérios? Exatamente, Rodolfo. Estados e municípios podem criar suas próprias regras. Por exemplo, um estado pode determinar que o faturamento não é de 15 milhões, é de 500 mil, 300 mil. Podendo pegar até pequeníssimas empresas, em microempresas ou empresas de pequeno porte. A verdade é o seguinte, tá? Essa norma, ela só aumenta ainda mais, penso eu, a dificuldade de empreender no nosso país. Não é? A dificuldade de empreender no nosso país é muito séria, né? E a repressão fiscal, ela poderá aumentar. Olha, a gente sabe que a Receita Federal, que é um órgão espetacular, que tem diversos amigos na Receita Federal, alunos e tudo mais, mas a atuação da Receita com o contribuinte, na prática, termina sendo uma atuação muito pesada, às vezes até desigual e muito enviesada. É lógico, o fiscal, ele quer cobrar tributo e trazer recursos por caixa do Estado, do governo, né? Essa é a função dele. E muitas vezes eles erram a mão. E essa norma, essa lei, ela dá altos poderes para a Receita Federal, inclusive decidir quem é devedor contumaz ou não, para evitar problema de concorrência. Só que a Constituição deu autorização para analisar o tema da concorrência ao CAD. E o CAD não entra nessa história, né? Logo no começo, nós, diretores da entidade, no livro que nós
coordenamos, escrevemos, a gente discutia e discutimos que era importante envolver o CAD, né, que é um órgão separado da Receita Federal e independente, para avaliar se ali de fato tem ali um problema de concorrência desleal ou não. Mas ficar tudo isso na mão de quem cobra tributo, de quem lança e ainda decidir quem é devedor contumaz, isso é bastante perigoso. O professor Igor Nascimento, amigo nosso, querido amigo na APET, ele escreveu um artigo ontem dizendo da grande possibilidade de se ter uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando essa norma, né? Ou saber, os ministros dizerem quais são os dispositivos que estão em conformidade com o texto constitucional. É uma norma nova, tem 58 artigos, mas são muitos detalhes, né? Que isso vem causando aí uma certa preocupação. E não esquecendo do aumento abissal que a gente está tendo na carga tributária. No final do ano, veio aí também a Lei Complementar 224, revogando aí diversos benefícios fiscais, reduzindo, né, em pelo menos 10%. Aí a gente está tendo aí um aumento de vários produtos do agro, medicamentos, aumentou também o lucro presumido, a base de cálculo do presumido, e aí vem um código desse dando praticamente uma carta branca para a Fazenda dizer quem é devedor contumaz ou não. É algo que nos preocupa bastante. Nós conversamos com o Marcelo Magalhães Peixoto, presidente da Associação Paulista de Estudos Tributários. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo para conversar com a gente. Muito obrigado você, um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima.